E aí, nono ano, há quanto tempo, hein? Tudo doido para assistir aula, que eu sei, tudo doido para voltar a estudar. Assistir aula de 1 da tarde até 5 horas, né? Bom, mas daqui a alguns dias, quem sabe, né? Quem sabe se essa pandemia passar logo, a gente se reencontra daqui a pouco em Toritama. Mas, por enquanto, como vocês já sabem, a gente vai ter aula por aqui, não é? Vocês estão acompanhando os outros professores no grupo do WhatsApp. A minha metodologia de trabalho, eu estou testando aqui um modelo onde nós vamos utilizar basicamente duas ferramentas, né? O WhatsApp e o Google Classroom, né? Eu acredito que outros professores também devem estar utilizando esse aplicativo, né? O Google Classroom, você pode utilizá-lo no seu celular como aplicativo, baixar ele, né? Ou você pode acessar o link que eu postei, né, aí para ver pelo computador, caso você queira, né? E aí você abre no seu navegador normalmente, certo? Qual é a ideia, certo? Nas minhas aulas, eu vou postar no WhatsApp o link com um vídeo meu, uma videoaula ou um áudio, não é? Um áudio descrevendo a aula. Isso aí vai variar dependendo do dia. Além disto, eu irei postar algum texto, posso postar algum texto, como hoje eu postei um link aí para vocês acessarem. Nesse link que dá acesso a um site, o Educa Mais Brasil, você vai encontrar um texto sobre o que eu estou falando agora, certo? Sobre o assunto da aula de hoje, eu quero dizer. E após isto, após vocês verem o vídeo, após vocês lerem o texto, vocês vão até o Google Classroom, não é? Lá na sala de aula de vocês, com esse código que eu coloquei aí, e vocês vão acessar a sala de aula onde vocês vão fazer a atividade, certo? Não esqueçam de fazer a atividade, façam, ok, gente? Bom, então, sempre, na maioria das aulas, a gente vai seguir essa metodologia, certo? Eu posto aqui no WhatsApp o vídeo, ou o link do vídeo, ou um áudio, explicando o assunto, a aula do dia, né? E posso postar um link também com o texto, ou postar o texto no WhatsApp. E depois que vocês verem a aula, lerem, aí então vocês seguem para o Google Classroom, que é onde vai estar a atividade, certo? Bom, como estamos começando agora, né? Eu não vou passar já de cara um assunto novo. Eu quero recapitular com vocês um assunto que a gente trabalhou, não é? Tem texto sobre isso, tem resumo no caderno de vocês. Então, além desse link que eu postei aqui, vocês têm também resumidinho aí no caderno de vocês que eu postei, escrevi o texto, escrevi lá, desculpem, escrevi no quadro esse texto, certo? Resumido, né? Tá bem mastigadinho, que é a respeito do capitalismo. Não é? Era um assunto que acabou sendo quebrado na metade, a gente ia falar de dois sistemas, né? Falar do capitalismo, falar do socialismo, mas acabou não dando tempo. Então vamos recapitular aqui a respeito do sistema econômico capitalista, né? Primeiramente, é importante sabermos que um sistema econômico é um modelo que atribui valores a mercadorias, e a partir desse modelo as pessoas realizam o comércio, realizam a compra e venda, certo? Basicamente é isso que envolve um sistema econômico. E o sistema capitalista, ele surge no final da Idade Média. Na Idade Média se vivia um sistema que era chamado de sistema feudal, né? Quando você tem o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, você tem a implantação de um sistema chamado capitalismo. O capitalismo, quando ele se inicia, ele é basicamente um sistema econômico que possuía dois atores, certo? Você tinha um grupo de pessoas que eram chamados de burguesia e um outro grupo de pessoas que eram o proletariado, né? A burguesia é o grupo de pessoas que detém os meios de produção. O que isso significa, né? Significa que essas pessoas são as donas
dos grandes centros de produção, seja produção industrial, seja produção agrícola, seja comercial, certo? São pessoas muito ricas, eles têm capital, capital é o quê? Dinheiro, né? Eles têm muito dinheiro e eles detêm os grandes meios de produção daquele lugar. Então, os grandes industriais, os grandes bancários, os grandes comerciantes, certo? Quando eu digo grande, é grande mesmo, certo? O dono da padaria da esquina da sua casa, ele não é burguesia, certo? A burguesia envolve pessoas muito ricas, donos de grandes indústrias que detêm os meios de produção. As outras pessoas, todas as outras, são chamadas de proletários, né? Fazem parte do proletariado. O proletariado é aquele grupo de pessoas que eles não têm um meio de produção, eles não têm capital e eles emprestam, vendem a sua força de trabalho à burguesia. Então a burguesia compra a força de trabalho do proletariado, certo? Em troca dessa força de trabalho, ela paga um salário. Então qualquer pessoa que tenha um salário, ela é um proletário, seja um salário alto ou seja um salário baixo. Um proletário que ganha um salário alto é um proletário de uma classe um pouco, podemos dizer que é chamado de classe média. Já os proletários que ganham pouco fazem parte da classe pobre, mas são todos proletários. Eles não detêm os meios de produção. Então, basicamente, o capitalismo, quando ele surge, ele divide o mundo em duas grandes classes econômicas. Obviamente que depois isso vai sofrer algumas alterações, mas até hoje, o mundo possui pessoas que fazem parte da burguesia, que detêm esses meios de produção, e pessoas que são do proletariado, que são assalariadas. Bom, o capitalismo ele passa por várias fases, E aí a gente costuma dividir em três fases principais. A primeira fase é o capitalismo comercial, a segunda o industrial e a terceira é chamada de capitalismo financeiro. Vamos por partes. O capitalismo comercial, ele é esse capitalismo inicial, onde você tem a burguesia e o proletariado. Nessa época ainda não havia industrialização, e aí você tinha como principal produção a produção artesanal. A produção artesanal. No texto você vai encontrar algo a respeito disso. Não era indústria ainda, era artesanato. E foi o período das grandes navegações. Nesse período você tinha as potências europeias expandindo a sua influência e comercializando com o mundo inteiro. E esse grande comércio que movimentava o mundo era o que movimentava a economia daquele período, sendo o ouro a principal referência de valor. Se você tinha muito ouro, você era rico. Então o ouro era a base de tudo naquele período. Com a Revolução Industrial, o capitalismo sofre uma transformação. Quando ele se torna capitalismo industrial, então as potências da época europeias, a Inglaterra, a França, os países que se industrializaram primeiro, eles passam a produzir produtos industrializados, mercadorias industrializadas. Enquanto as colônias, os países pobres, vendiam as matérias-primas. O que é uma matéria-prima? A matéria-prima é um produto que é a base para que se você transforme ele em um produto industrializado. Por exemplo, o ferro é a base de diversos produtos. Tem vários produtos à base de ferro. Sem ferro você não tem um carro, não tem um avião, não tem vários produtos. Então é só um exemplo, existem diversos outros. Então nesse período o mundo se dividiu em países industrializados e países fornecedores de matéria-prima. Já no capitalismo financeiro, que surge após a Segunda Revolução Industrial, você tem a união do capital, ou seja, do dinheiro das indústrias com o dinheiro dos bancos.
não é? Essa união forma o capitalismo financeiro. Não é? O capitalismo financeiro, nesse período, as empresas, as grandes indústrias, elas se capitalizam, ou seja, elas passam a transformar partes dela em dinheiro. Como é que elas fazem isso? Elas vendem partes da sua empresa a algumas pessoas que podem comprar. Essas partes da empresa são chamadas de ações. Todo mundo já ouviu falar aqui, né, em comprar ações, vender ações, não é? Para que isso acontecesse, foi criado o que é chamado de Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, as empresas comercializam partes dela. Essas partes são vendidas para pessoas e essas pessoas passam a ser donas de um pedacinho dessa empresa, que são as ações. Certo? Nesse período, o dinheiro passou a ser mais virtual do que físico. Certo? A maior parte do dinheiro que existe no mundo hoje, cerca de 2/3 do dinheiro existente no mundo, ele é virtual. Ele não é físico. Ou seja, isso quer dizer, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a maior parte do dinheiro do mundo nunca foi impresso. Ele existe, mas ele é digital. Certo? Apenas uma pequena parte é realmente impressa em moeda. Certo? É algo complexo de entender, mas é algo que a gente pode ir entendendo com o tempo, né? Mas, de qualquer forma, esse capitalismo financeiro, ele se inicia após a segunda Revolução Industrial e ele permanece até os dias de hoje, ok? Bom, por enquanto é isso. Lembrando, tem texto sobre isso no caderno de vocês. Tem o texto que eu postei, o link aqui do site Educa Mais Brasil, certo? Não deixem de responder a atividade lá no Google Classroom, ok, gente? Obrigado e até mais.